seja muito bem-vindo a mais um devocional do Venha o Teu Reino. Eu sou a Ayla e eu tô muito feliz que você tá aqui comigo. Não pense que você chegou por um acaso. Creia que o Senhor, Ele tem uma palavra para falar conosco nesse dia. Antes, queridos, de nós propriamente olharmos para a palavra de Deus, eu quero orar por você. Se você me permite, feche os seus olhos. Vamos primeiramente falar com o Senhor. Pai, eu apresento diante de Ti a minha vida. Apresento diante de Ti essa pessoa que me ouve. Senhor, que o nosso coração esteja aberto e que no nosso coração haja uma terra fértil para que essa palavra que nós aprenderemos hoje, que ela produza frutos em nós. Senhor, tira todo o desespero. Tira, Senhor, toda a ansiedade, meu Pai, que porventura está afligindo essa pessoa hoje. Senhor, que em meio às crises nós possamos olhar para Jesus, que em meio às dificuldades a gente possa declarar a palavra do Senhor na nossa vida e na nossa casa. Nós cremos, Deus, que o anjo do Senhor, ele é sentinela e ele está ao nosso redor, nos guardando e nos livrando, Senhor, de todo o mal. Ah, Pai, vá de encontro com essa pessoa e que esse devocional seja abençoador e que possa transformar essa situação que essa pessoa está vivendo hoje. Deus, nós consagramos esse dia a Ti, nós consagramos, Senhor, a nossa vida, toda a nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Nós colocamos tudo diante do Teu altar e pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, hoje o tema do nosso devocional se chama Vitória sobre as crises. Queridos, eu vou deixar para vocês uma tarefinha, tá? Leiam Atos 27. Atos 27 vai contar uma das histórias que aconteceu com o apóstolo Paulo. E vai falar exatamente sobre o naufrágio dele. Você imagina um homem que sobreviveu a um naufrágio. Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de aflição com esse negócio de mar, de navio, né? Eu acho a imensidão do mar tão grande. Imagina o que esse homem passou sofrendo um naufrágio, mas a vida dele foi poupada, né? A gente vai ver na história que o navio foi todo destruído, mas Paulo e as pessoas que estavam com ele ali no navio foram salvos. Eles não sofreram danos. Queridos, conseguem entender isso? Como que Paulo superou a crise que ele estava passando? E é isso que a gente vai tratar hoje. Uma vitória sobre as crises. Que você realmente leia Atos 27. E hoje eu quero ler com vocês o versículo 10. Mas aí vocês leiam o contexto inteiro de Atos 27, porque é muito legal ler essa história, tá bom? Diz assim, Atos 27, versículo 10 diz: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Queridos, as crises que nós enfrentamos, elas podem ter sido criadas por nós mesmos, elas podem ter sido causadas talvez por Deus, ou ainda essas crises podem ter sido criadas por outras pessoas. O importante é você não saber de onde veio a crise, mas o importante é você entender como você deve se comportar diante das crises. Entendeu? Paulo, ele tinha sido preso por pregar o evangelho. Mesmo ele fazendo a vontade de Deus, ele estava naquele momento enfrentando um problema por ele ter sido fiel ao Senhor. Você consegue entender? Paulo não fez nada de errado. Paulo, ele estava sendo fiel ao Senhor e ele estava ali no meio de uma crise. Ele ficou preso por 2 anos na cidade de Cesareia. Ele ficou ali aguardando o seu julgamento e ele deveria ser transferido para Roma, queridos. Mas durante a viagem aconteceu o quê? Um naufrágio. Toda a carga que eles transportavam foi perdida, o navio foi destruído e as pessoas que estavam no navio quase morreram. Mas o que nos chama a atenção é que durante esse naufrágio, Paulo, ele permaneceu tranquilo e ele ainda conseguiu ajudar as pessoas a superar aquele momento. Se você olhar no versículo 15, relata que o navio, ele foi arrastado pela tempestade. E como não conseguiam suportar o vento, eles pararam com as manobras do navio.
A maioria de nós, queridos, também, quando passa por uma dificuldade, nós temos a tendência em ficar paralisados, em ficar sem ação. Nós começamos a olhar para a circunstância ao mesmo tempo em que nós olhamos para as nossas limitações e nós não sabemos como agir. Mas, queridos, o versículo 18 diz que os homens que estavam naquele navio, eles jogaram fora a carga do navio. Jogaram as armas, tudo que estava no navio, eles estavam jogando no mar. Queridos, entenda que muitas vezes as crises que nós enfrentamos vão nos fazer abrir mão e desistir de coisas que são importantes na vida. Quantas pessoas hoje estão chorando amargamente porque talvez durante uma crise abandonaram suas famílias, saíram do emprego, mudaram de cidade, sem antes buscar a direção de Deus. E hoje essas pessoas choram porque elas sofrem arrependidas sem ter como voltar atrás. Eu quero te dizer que se você está enfrentando uma crise hoje, não entre em desespero. Não perca a esperança. Que você olhe para Jesus. Busque a Deus com mais intensidade. Reúna a sua família e orem juntos. Comece a proclamar a palavra de Deus dentro da sua casa. Lembre-se de que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Mesmo que você não esteja vendo, não se canse de clamar ao Senhor. Suas crises, queridos, elas podem ser vencidas e você poderá sair mais fortalecido de cada uma dessas crises. Saiba que você não está desamparado. Se a gente olhar no verso 23 de Atos 27, Paulo, ele fala que ele viu um anjo de Deus e a palavra de Deus não mente, queridos. Se apegue à palavra do Senhor. Em Salmos 34, versículo 7, está escrito que o anjo do Senhor, ele é sentinela. O que significa sentinela? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Queridos, se apegue à palavra de Deus. Deus está contigo. Talvez Deus permitiu que essa crise se instalasse na sua vida para que você busque ao Senhor com mais intimidade, para que você tenha uma comunhão mais profunda, mais verdadeira com o Senhor. Creia que Deus tem planos acima dos nossos e Ele pode usar toda a adversidade para nos ajudar a enxergar a vontade do Senhor para a nossa vida. Que você declare as coisas que estão na palavra de Deus, queridos. Esse texto hoje, ele mexeu muito comigo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente fica realmente desesperado, sem chão, apavorado no meio de uma crise, queridos. Mas nós que confiamos em Deus, nós que temos a palavra do Senhor como o nosso guia, né? A gente pode consultar a palavra de Deus. Queridos, se apegue àquilo que a palavra fala. Nós conseguimos sim superar as crises agarrados com Deus. Se apegue ao Senhor. Assim como Paulo sofreu um naufrágio, gente. Você consegue imaginar o que é um naufrágio? Você para pensar o tamanho do mar. Como que, tava ali no meio de uma tempestade, aquela situação toda caótica. O navio foi destruído, mas eles conseguiram chegar em terra seca. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Queridos, e o mais lindo ainda é que não foi só Paulo salvo. O Senhor disse que todos os que estavam com Paulo, nenhuma vida ia se perder. Glória a Deus, queridos. Então hoje a palavra do Senhor para nós é: não desista em meio às crises. Você vai superar as crises. Se agarre com o Senhor e creia que não é só você que vai superar as crises, mas aqueles que estão ao seu redor, aqueles que você ama, aqueles que estão no mesmo barco que você. O barco pode afundar, mas nem você e nem as pessoas que estão no barco, nenhuma vida se perderá. Creia nessa palavra. Se apegue à palavra de Deus. Em nome de Jesus, queridos, que nós possamos ser testemunhas dos milagres de Deus, das vitórias que Deus dá sobre nós. Crise, queridos, todo mundo vai ter. Problemas, todo mundo vai ter. Adversidades, todo mundo vai passar. Mas a diferença é nós olharmos para o Senhor. Nós nos apegarmos à palavra do Senhor e crermos que quando nós tememos ao Senhor, o Senhor, Ele nos livra.
Então que você esteja sensível hoje, você que está passando por uma crise, esteja sensível em ouvir o Senhor falando contigo. Até em meio às adversidades, creia que você não está sozinho. O Senhor, Ele está contigo e o Senhor, Ele quer te fazer sensível para você ouvir o Senhor falando com você. Que você enxergue a vontade do Senhor até em meio aí às adversidades que você tem passado. Eu desejo que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor, que seu dia seja maravilhoso e que você contemple a boa mão do Senhor guiando a sua vida. Em nome de Jesus.